Olá pessoal, vimos na aula passada dois métodos de classificação que é o KNN e a regressão logística. E hoje a gente vai ver mais um que é a análise de discriminante. Como a gente viu, o nosso interesse é estimar a probabilidade de y dado x, de forma que, a partir dessa quantidade, a gente consiga classificar novas observações. Hoje, a gente vai estimar essas probabilidades utilizando o teorema de Bayes. Então, do lado esquerdo é a probabilidade que eu quero estimar. Do lado direito, a gente tem uma probabilidade de y ser igual a k, e a gente chama essa probabilidade de probabilidade marginal, ou probabilidade a priori, vezes a probabilidade de x ser igual a um x dado y igual a um k. Isso quer dizer que eu vou calcular a probabilidade de uma observação ter aquela característica, dado que ela veio de um grupo. E o denominador é também uma probabilidade marginal, mas veja que ela não depende de y, depende somente de x. Ou seja, ela não atualiza a minha informação a respeito de determinada classe. Ela está aqui para que essa razão seja de fato uma probabilidade. Escrevendo de outra forma, a gente tem π de k, que é a minha priori da classe k, f de k, que é uma função de x, que é aquela minha probabilidade condicional do numerador, e no denominador a gente tem uma somatória para todas as classes. Note que o denominador ele não vai mudar ao nós mudarmos de classe. Ele é comum para todas as classes. Isso quer dizer que, em termos de classificação, este denominador não é informativo. E é exatamente por isso que a análise de discriminante utiliza este delta de k, que é uma função de x, como sendo proporcional ao argumento máximo do numerador. Este delta de k ele está fazendo exatamente o papel do h de x. No próximo slide a gente vai entender o que vem a ser o π e o que vem a ser o f. Dependendo da escolha destas quantidades, eu vou ter diferentes classificadores. O π é uma probabilidade a priori ou uma probabilidade marginal para a classe k. Essa informação é muito importante para a gente. Sabendo que o nosso algoritmo utiliza uma informação a priori, temos que ter muito cuidado com relação ao balanceamento das classes. Se você tem uma classe muito desbalanceada com relação à outra, pode ser que esse método priorize determinada classe exatamente por conta desta frequência muito discrepante. Vamos ver aqui no exemplo. A gente tem no eixo y aquele meu ΔK, que é o meu π vezes o f, com duas distribuições normais, ou seja, a minha f é uma distribuição normal, com média menos 1,5 para o verdinho e mais 1,5 para o roxinho. E eu utilizei duas priores iguais. A priori para a primeira classe ela é 0,5, a priori para a segunda classe é 0,5. A linha pontilhada é a minha classificação. Observações à esquerda eu classifico como verdinho, observações à direita eu classifico como roxinho. Agora veja como muda se eu alterar a priori para 0,3 e 0,7. O roxinho tem uma frequência muito maior e a linha pontilhada ela é deslocada para a esquerda. Eu tenho mais evidência para as novas observações serem roxinhas, exatamente porque eu espero observar mais a classe roxinha. A função f, veja que ela é uma densidade para cada classe e depende de x, e considerar diferentes distribuições para essa f, a gente está considerando diferentes métodos. Nesta aula, nós vamos assumir a distribuição f como sendo normal. E dessa forma, a gente entra na análise de discriminante.
A gente vai entender a análise de discriminante mexendo nesta função f, que nós assumiremos que é uma distribuição normal, muito embora você pode também alterar. E veremos dois casos, que é a análise de discriminante linear e a análise de discriminante quadrática. Novamente, nós estamos interessados em encontrar esse delta de k, que é proporcional ao argumento máximo de uma priori vezes uma distribuição f. E veja que eu tenho um log de π, que é a minha priori. Eu tenho uma matriz de variância e covariância para cada classe. E eu tenho uma média μ para cada classe, que são quantidades desconhecidas em princípio. E a partir do momento que eu estimar estas quantidades, automaticamente eu estou estimando o meu delta de k, ou seja, eu estou criando o meu classificador. E como a gente faz isso? Considere esse exemplo aqui. A gente tem duas distribuições normais, temos essa cruzinha aqui que representa a média de cada classe, e eu gostaria de encontrar essa linha pontilhada, que separa estas duas classes da melhor forma possível. Para encontrar isso, a gente precisa de estimar. O π de k poderia ser a proporção de observações em cada classe. Veja, proporção de observações dos dados de treinamento. Então, a gente chama de nk, as observações dentro da classe k, dividido por n, que é o total de observações. O μ de k, a gente utiliza a média dentro de cada classe. Veja que eu tenho uma somatória de i para todo y que pertence a essa classe. Ou seja, eu vou pegar todos os y que pertencem a uma classe, olhar a minha variável x e calcular a média para essas variáveis x. E a matriz de variância e covariância eu vou fazer da mesma forma. Eu vou estimar dentro de cada classe. Ah, Eduardo, eu poderia estimar essa matriz de variância e covariância como sendo comum para as duas classes, assim eu teria menos parâmetros para estimar e uma facilidade computacional, especialmente quando eu tenho um grande volume de dados? Poderia, e é exatamente isso que vai diferenciar a análise de discriminante linear e quadrático. É como você considera essa matriz de variância e covariância. A análise de discriminante quadrático considera que a matriz de variância e covariância ela é diferente entre as classes. Isso quer dizer que cada classe apresenta características diferentes não somente na média, mas também na variabilidade, no comportamento interno entre eles. Já se considerarmos que todas as classes apresentam a mesma matriz de variância e covariância, a gente entra na análise de discriminante linear. Ah, Eduardo, então se eu tenho somente essa diferença, às vezes é melhor eu utilizar o termo quadrático, que ele é um pouco mais flexível, para eu tentar captar um padrão um pouco mais específico. E se a matriz de variância e covariância for muito igual, isso não vai trazer tanto impacto no meu resultado. Não é bem assim, porque dependendo primeiro do tamanho do seu banco de dados, a matriz de variância e covariância ela vai crescer muito. E você ter 4 classes, por exemplo, as coisas ficam cada vez maiores e cada vez mais difíceis de se estimar. E essa dificuldade não é por questões computacionais simplesmente, é por questões de informação que estes dados fornecem para esta estimação. Se você tem muitos parâmetros para estimar, muitas vezes os seus dados não fornecem informações suficientes para que estas estimativas sejam de boa qualidade. E esse é um ponto muito importante, porque ter grandes volumes de dados não significa que temos grandes volumes de informação. A gente pode ter dados repetidos no sentido de não atualizar o meu parâmetro. Imagina que você tenha 1 milhão de linhas, mas que 900 mil linhas são de clientes muito iguais.
Ora, se os clientes não variam entre as suas características, você não consegue ensinar o seu algoritmo de uma maneira eficaz. E é exatamente por isso que surgem novos métodos, especialmente os estocásticos, que não utilizam todas as informações por considerar algumas como redundantes. Essa figura é mais para a gente entender que a gente está mexendo na análise de discriminante com o meu X, com a relação destas observações dentro de cada classe e entre cada classe. Na figura da esquerda, eu tenho x1 e x2 como sendo distribuições normais independentes. Na figura da direita, eu estou considerando certa dependência. Vamos ver um exemplo simulado em que as minhas priores das três classes são iguais e eu tenho exatamente este cenário. Eu tenho três distribuições normais com mesma matriz de variância e covariância e, é claro, médias diferentes. Essa linha pontilhada é a minha fronteira de decisão de Bayes. É o melhor que eu poderia ter se eu tivesse um classificador. É ela que eu vou utilizar para gerar observações simuladas, que está nessa figura direita. Então eu tenho várias observações simuladas para cada classe, e veja que a linha contínua é o meu classificador utilizando a análise de discriminante linear. Então o resultado ele ficou bastante próximo do que a gente gostaria, e veja que os locais que ele não estimou muito bem a minha reta é por conta de falta de dado, falta de informação naquele local. Um outro exemplo são os dados da íris, e eu quero classificar essas flores em 3 classes, utilizando 4 variáveis x. Então a gente tem 4 variáveis, 3 espécies e 50 observações para cada classe. Dessa forma, a minha priori vai ser a mesma para cada classe, ao menos que a gente mude isso. Aqui eu utilizei 2 variáveis discriminantes, que são combinações lineares das minhas variáveis originais, e obtive este classificador. Nesse caso, a análise de discriminante linear classificou 147 observações de 150. Isso é um resultado muito interessante, especialmente porque a gente está utilizando métodos relativamente simples e obtendo resultados tão bons quanto alguns outros complexos que a gente vai ver no decorrer desse curso. Por exemplo, Support Vector Machine, dependendo da escolha da sua função kernel, ela apresenta resultados muito piores do que a análise de discriminante linear. Porque muitas vezes a gente pensa em colocar modelos muito potentes, modelos muito flexíveis, quando a grande questão está nos dados. Se você não tem dados informativos para utilizar este modelo, talvez os resultados sejam muito aquém do esperado. Esse terceiro exemplo, eu simulei as minhas observações considerando matriz de variância e covariância comum. Isso quer dizer que eu estou no cenário que a ADL deveria se sair melhor, porque os dados são normalmente distribuídos e a matriz de variância e covariância é comum. E veja o que aconteceu. A linha em rosa é a minha fronteira de Bayes, é o que eu gostaria que o meu algoritmo chegasse perto. O pontilhadinho representa a ADL, que é a análise de discriminante linear, e a linha em verde representa a ADQ. Eu tenho uma fronteira linear, e quando eu utilizei um modelo que leva em consideração um termo quadrático, acabou por ela inventar uma moda ali e fazer uma curvatura onde não existia. E isso é muito legal, porque na verdade o que a gente observa aqui é um superajuste, um modelo muito flexível que tentou captar um padrão que não existe. Nesse segundo exemplo, aconteceu o contrário. Eu tenho uma matriz de variância e covariância diferente entre as classes. A linha em roxinho agora ela não é mais uma reta, e o ADQ conseguiu captar esse padrão.
E o ADL, como esperado, não consegue captar esse padrão. Afinal de contas, ela só vai traçar uma reta.